Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática para Crescer. Hoje, nesse vídeo, a gente vai resolver algumas questões de concurso público que envolveram funções de primeiro grau. Questão da UFMA, né? O gráfico da função f de x igual a x mais b intercepta o eixo x no ponto de abscissa 4 e passa pelo ponto 1 e menos 3. Então, a função f de x é... Vamos considerar aqui o seguinte, ó. Eu tenho que saber quais são os eixos. O eixo y é o que está em pé, o eixo x é o que está deitadinho. Beleza. Quando ele fala que a função passa, né, no ponto de abscissa 4, né, a abscissa corresponde ao eixo x, tá? Então ele diz o seguinte, que essa função ela passa exatamente aqui, ó. Tá aqui, o 4 está mais ou menos nessa posição. Então a função passa por esse ponto. Então esse ponto aqui é caminho para a minha função. O outro ponto que a função também mostra é o seguinte, é esse ponto aqui, ó. Y igual a menos 3, x igual a 1. Então, quando x for igual a 1, o y vai ser igual a menos 3. O ponto que eu quero é mais ou menos aqui. Mais ou menos porque eu não estou com a régua, não estou com nada, então mais ou menos aqui. Com isso, agora eu posso desenhar o gráfico daquela função ali, que é uma linha reta, como a gente já sabe, né? O gráfico da função do primeiro grau é uma linha reta, que passa por esses dois pontos. Aí, o que a gente faz? Já que a gente está se preparando para concurso, é bom a gente olhar as alternativas. O que eu vou fazer? Eu vou anular as alternativas que não me interessam mais. Quais são as alternativas que não me interessam mais? A função ela é uma função crescente, então eu já posso eliminar essa daqui, ó. Vamos lá, marcados os dois pontos que o texto me dá, eu vou construir a lei dessa função, tá? Para isso, vou usar o modelo que ele me deu, f de x igual a x mais b, substituindo primeiro o primeiro ponto, que é o a gente vai ter lá menos 3, que é o y, ou f de x, igual a vezes 1 mais o b, que eu não sei ainda, nem o a nem o b. Essa é a primeira equação. Segunda equação. Eu tenho ali o zero para o y, né, que é o ponto B. Ele não tem altura, então o ponto B é zero, a altura dele. O a não sei quanto vale, o x vale 4 e o b vou descobrir em breve. Fazendo a primeira equação menos a segunda, né, fazendo aquela subtraçãozinha ali, né, eu vou ficar com menos 3 menos 0, menos 3. 1a menos 4a vai dar menos 3a. E o b desaparece, b menos b, zero. Então, se 3a menos 3a é igual a 3a, menos 3 é igual a menos 3a, então significa que o a é igual a menos 3 dividido por menos 3, que é 1. O a vale 1. Beleza. Se o a vale 1, eu posso descobrir o b agora fazendo a substituição. Vou substituir o b na segunda equação, tá? Na segunda equação, você tem 0 igual a 4a mais b. Descer só um pouquinho aqui.
0 igual a 4A mais B. O B passa para o outro lado, o B passa para o outro lado, não, vai passar o 4A para o outro lado, só que trocando A por 1. 4 vezes 1 é 4, então vai ficar menos 4 igual a B. Bom, se menos 4 é igual a B, a lei da função vai ficar assim, ó. F de x igual a 1x, que é o A, menos 4. Trocando, apagando 1 ali, porque ele não precisa aparecer. A resposta correta para a gente, então, seria a letra B de bola. Ok? Tudo certo aí? Certinho, fechamos a questão tranquila. Para montar a lei da função, esse daí é o caminho mais seguro. A conta de energia tem uma certa residência descrita por uma função do primeiro grau dada por f de x igual a 27 mais 0,85, em que x é a quantidade de energia medida em quilowatt-hora consumida. Se em determinado mês a conta de energia apresenta o valor de 192,75, qual foi a quantidade de energia consumida nesse mês? Então, ele quer que eu saiba o seguinte, ó, f de x é o preço que a pessoa vai pagar. 192,75. Isso é igual a 27 mais 0,85, 0,85 x. Ele quer que eu descubra o valor do x, né? Então, eu vou passar o 27 para o outro lado, vai ficar 192,75 menos 27 igual a 0,85x, tá? 192 menos 27 dá quanto? Tira 20, dá 170, depois tira mais 7. 172 menos 7 vai dar 165. 165,75. Isso igual a 0,85x. Esse 0,85 passa dividindo, então tem que pegar 165,75 dividido por 0,85x e resolver essa conta aqui, né? Se eu tenho duas casas decimais, olha só o que eu posso fazer aqui. Ó. Eu posso tirar elas, vai ficar 165,75, que é o mesmo que 16.575 dividido por 85. Aqui tem começar, vai ficar 35, 165 menos 500, aqui, 17, e para lá, 10 vezes 50, 9 vezes 45, 4, 9 vezes 8, 76. Vai só terminar, né? Vai dar uma diferença de 7, 2, 10 vezes 4, 42. Então, como aqui é 42, 10, 5, 425. Se você separa, chega em 19, mas vou botar 5. Só para garantir, 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 8, 42. 0. Então, significa que x é igual a 195 quilowatts. Ok? 195 quilowatts. Resposta aí, letra B. A expressão C de t igual a 0,004t mais 79,8 fornece o comprimento em centímetros de uma barra de metal em função da sua temperatura T em graus Celsius.
Essa barra, inicialmente a temperatura de 50 graus Celsius, sofre um aquecimento e sua temperatura é, então, aumentada em 20%. O aumento percentual correspondente no comprimento da barra então, olha só, essa daqui é uma questão um pouco mais trabalhosa, mas vamos lá. Primeiro eu tenho que saber qual era o tamanho da barra, calculando aqui o comprimento da barra com a temperatura então, C de 50. Vai ser igual a 50 vezes 0,04, 5 vezes 4, 50, mais 79. Eu inicialmente perceba casas decimais, se for zero, eu terei aqui menos 2. Então, o comprimento da barra vai ser 79,8. Mas não é isso que eu estou querendo. Aqui e apaguei. Beleza. 0,2 mais 79,8. Isso me dá um comprimento da barra de 80 em centímetros. 80 centímetros. Ok? Agora, eu tenho que saber quanto que a temperatura aumentou. O aumento de temperatura foi 50 graus Celsius mais 20% de 50 graus Celsius. Então, a nova temperatura que eu tenho que calcular o comprimento dela vai ser o seguinte: 20% de 50, 10% de 55, 20% é 10. Então, a temperatura ela foi de 50 graus Celsius para 60 graus Celsius. Ok? E aí eu vou calcular o C de 60. Vai ser igual a 0,004 vezes 60 mais 79,8. C de 60 vai ser igual a 0,24 mais 798. O comprimento novo da barra vai passar a ser 80,80,04 centímetros. Tá? Para eu saber qual foi o aumento que essa barra teve, basta eu fazer uma comparaçãozinha aqui rápida. Né? Então, se 80,0 corresponde a 100, regrinha de 3, não precisa, mas vamos fazer. Regrinha de 3 igual a 100, 80,04 corresponde ao aumento. Multiplicando cruzado, você vai ter ali 80x igual a 100 vezes 80,04. X é igual a 100 vezes 80,04 dividido por 80. Tá? Esse 100 aqui vai servir para andar com a vírgula, então eu tenho que dividir 80,004 por 80. Vamos facilitar a nossa vida. Bom, a conta que eu tenho que fazer é 8.000 mais 4 dividido por 80. Certo? 8.000 mais 4 dividido por 80, 8.000 dividido por 80 vai dar 100. Mais 4 dividido por 80. 4 dividido por 80 não dá para dividir. Então, o que eu faço? Acrescento zero. Só que para acrescentar o zero, eu tenho que botar 0, aqui. Não dá para dividir ainda, faço o quê? Acrescento outro zero. Então, vou acrescentar mais um zero aqui. Então, aqui, agora eu vou dividir multiplicando por 5. 5 vezes 80, 400. Isso aqui dá resto zero. Então, significa que o valor novo da barra, o tamanho novo da barra, corresponde a 100,05
100% mais 0,5. Então, resto zero. Então, o comprimento novo da barra corresponde a 100% mais 0,5. O que aumentou? Exatamente esse 0,5 aqui, que corresponde à letra B de bola. Essa foi a última questão que a gente resolveu de concurso, que envolvia só a função de primeiro grau, tá? Agora a gente vai entrar nos outros conteúdos também sobre a função, então não perca esses vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para quando tiver vídeo novo no canal você não perder. E reforçar aquilo que eu pedi no começo. Se você tem qualquer sugestão, qualquer dica, ou agradecimento, ou qualquer coisa que você queira falar, bota aí nos comentários, marca as pessoas que você conhece que podem se interessar por esse conteúdo e não deixe de assistir os vídeos todos